Olá a todos, sejam bem-vindos ao módulo de álgebra, onde vamos falar sobre equações quadráticas. Para esta aula, vamos considerar os seguintes tópicos: equações quadráticas, solução de equações quadráticas, relação entre os coeficientes e as raízes, fatorização do trinômio de segundo grau, que é a equação quadrática, exercícios resolvidos e, por fim, alguns exercícios serão propostos. Sobre equações quadráticas, vamos começar por considerar a definição que temos aqui, que é uma equação quadrática ou equação polinomial do segundo grau. É qualquer sentença matemática que possa ser reduzida a esta forma que aqui temos, com três termos, né? A razão de chamarmos de trinômio, como vimos no segundo capítulo do manual, onde falamos dos polinômios e monômios, onde x aqui é a incógnita, a variável desta equação. A, b e c são os coeficientes reais desta nossa representação da equação quadrática, e temos aqui a condição de que a tem que ser diferente de zero. Podemos considerar alguns exemplos. Temos o exemplo 1, 7x² mais 4x menos 2 igual a 0. O valor de A é 7, B é 4, C menos 2. No segundo exemplo temos x² menos 8x igual a 0, onde o primeiro valor, o valor de A é igual a 1, B é igual a menos 8 e C igual a 0. Na terceira equação, o terceiro exemplo, 11x² menos 44 igual a 0, A é igual a 11, B é igual a 0 e C é igual a menos 44. Por fim, temos o outro exemplo, 100x² igual a 0, implica que A é igual a 100, B é igual a 0 e C igual a 0. Nesta representação, podemos até por via de deduções, né, considerar o valor de A igual a 1, se nós dividirmos a nossa expressão por 100. Agora, para acharmos as soluções das equações quadráticas, tal como vimos quando falávamos das equações lineares, nós temos que determinar o valor que anula a equação linear, ou tivemos que determinar o valor que anula a equação linear. Neste caso, sendo a equação quadrática, também temos que encontrar os valores que anulam a equação quadrática, no caso, que são as famosas raízes. Para a resolução deste tipo de equações, há que considerar aqui alguns casos, ou os 4 casos possíveis de representação deste tipo de equações. Que o primeiro caso aqui que destacamos foi mesmo relacionado ao último exemplo que demos, slide anterior, e em que o valor de B e C são iguais a 0, né? E esta equação tem a forma ax² igual a 0, que é também conhecida como uma das formas da equação quadrática incompleta. Depois temos o segundo caso, em que o valor de B é igual a 0, é diferente de 0, perdão, e o valor de C é igual a 0. Dizemos também que esta equação quadrática é incompleta e é da forma ax² mais bx igual a 0. No terceiro caso, temos as condições de que o valor de B é igual a 0 e C diferente de 0, que é mais um caso da equação quadrática incompleta, com representação ax² mais C igual a 0. Para o quarto caso, se B for diferente de 0 e C diferente de 0,
como vimos anteriormente na definição da equação quadrática, o a já é por default diferente de zero. Então, estamos a dizer que todos os coeficientes aqui são diferentes de zero. Esta equação é conhecida como completa. Para cada um destes tipos, nós temos casos particulares para determinarmos a solução da equação quadrática, quando aparece, mas existe uma forma que é geral, porque todas aquelas anteriores, as incompletas no caso, como é óbvio, fazem parte desta completa. Então, existe uma fórmula que nos permite determinar a equação, melhor dizendo, as raízes da equação quadrática, determinar a solução ou a solução da equação quadrática ax ao quadrado mais bx mais c. Esta é conhecida como fórmula de Bhaskara, um matemático hindu, nascido por volta de 1114. E esta fórmula caracteriza-se por esta igualdade, em que temos, depois de nós extrairmos os coeficientes da A, B, C, teremos que as duas raízes, porque sendo uma equação quadrática teremos no máximo duas raízes. Então, x1 ou 2 será igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, 4 vezes ac no caso, sobre 2 vezes o valor de a. Este radicando que está aqui representado, b ao quadrado menos 4ac, é também conhecido como discriminante e pode ser representado pela letra grega delta. Por isso que temos aqui delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Portanto, por via desta notação de delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, nós podemos reescrever a nossa fórmula de Bhaskara usando dentro do radicando o símbolo delta. E este delta condiciona o resultado da nossa equação, que, de acordo com as três situações que podem ser destacadas desta fórmula, nós teremos que se o delta for maior que zero, a equação que nos é dada terá duas raízes reais e elas serão diferentes. Mas se o delta, o valor do discriminante, for menor que zero, a equação dada possui duas raízes imaginárias. Lembrando que para o nível médio, em muitos dos casos, quando a situação do delta é menor que zero, o termo ou a conclusão que nós normalmente tirávamos ou tiramos é que a nossa equação não possui raízes no conjunto dos números reais. Ou é impossível, dependendo da terminologia que os docentes usavam no caso. Este é o segundo caso, que para o nível em que estamos, o nível superior, diz que ela possui raízes imaginárias. Está associada a outro tipo de números, que é representado pelo conjunto dos números complexos ou imaginários. O terceiro caso tem a ver com a situação em que o delta é igual a zero, isto é, o discriminante igual a zero. Portanto, teremos que a equação dada possui raízes reais, só que elas serão iguais. Estamos a dizer que x1 e x2 serão iguais. Vamos agora considerar um exemplo de uso da fórmula de Bhaskara que acabamos de escrever. Temos aqui a equação x ao quadrado menos 11x mais 30 igual a zero. E, de acordo com esta representação, nós temos o valor de a igual a 1, b igual a menos 11 e c igual a 30. Por sua vez, o delta será igual a menos 11 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 30, que é igual a 1. E substituindo estes coeficientes e
o valor de delta na fórmula de Bhaskara, nós teremos esta representação que nos leva a esta operação que temos aqui, menos 11 mais ou menos raiz de 1, que representa o delta, sobre 2 vezes 1, que é igual a 11, mais ou menos 1 sobre 2, o que nos indica que teremos duas raízes, né? x1 igual a 5, por via desta operação, e x2 igual a 6. Portanto, a nossa solução é dada pelo conjunto este, compreende os elementos 5 e 6. Existe também uma relação entre os coeficientes e as raízes da nossa equação, ou da equação quadrática. E é também conhecida, ou são também conhecidas como relações de Dirac, estas relações que nos permitem associar as raízes e os coeficientes. Portanto, como temos aqui descrito, como podemos ver aqui, temos que a soma das raízes, né? Se dissemos que é uma equação quadrática, então temos no máximo duas raízes, x1 e x2, então a soma destas raízes, representada por S, é igual a menos B, isto é simétrico do valor de B. Né? E a segunda relação está aqui descrita, que é o produto entre as raízes, ou o produto das raízes, x1 e x2, que é igual a C. Estes valores B e C são os que nós temos na equação quadrática que definimos de forma geral, ax ao quadrado mais bx mais c. Mas estas relações são válidas quando o valor de A for igual a 1. Podemos considerar aqui exemplos que com aquelas relações, se nós considerarmos aqui um exemplo em que aparecem as duas raízes da equação, né? x1 igual a menos 2 e x2 igual a 4, por via do que acabamos de ver, teremos que a soma das raízes é igual a menos 2 mais 4. Estas duas raízes, x1 mais x2, igual a 2. E o produto destas raízes é igual a x1 vezes x2, que é menos 2 vezes 4, que é igual a menos 8. Então, a partir da informação que tivemos, é possível nós representarmos a equação quadrática em causa. Então, portanto, a nossa equação, visto que o valor da soma representa o simétrico de B, e a soma aqui é 2, então teremos menos 2. E dissemos anteriormente na nota que o valor de A é 1. O produto é igual ao valor de C, então teremos menos 8. Portanto, a nossa equação quadrática é x ao quadrado menos 2x menos 8 igual a 0. Vamos considerar um segundo em que temos não as raízes, mas sim a soma, para nós podermos representar a nossa equação. Nos dá de que a soma das raízes x1 e x2 é igual a 12 e o produto é igual a 36. Então, se nós resolvermos este sistema, ou o sistema que é representado por estas duas relações, já que temos o valor de S e P, que é 12 e 36, nós teremos quais são os dois números que adicionados, nós teremos 12 e os mesmos números multiplicados, nós teremos 36. Então, estamos a falar de 6 e 6. Portanto, a equação quadrática associada a esta soma e produto é a equação x ao quadrado menos 12x mais 36 igual a 0. Vamos considerar um terceiro exemplo, que é se nós temos aqui a equação quadrática x ao quadrado mais 10x menos 600 igual a 0, então a soma
que é simétrico do valor de B, é igual a menos 10, visto que o nosso B aqui é 10 positivo. E o produto, que é igual ao valor de C, será igual a menos 600, pois temos aqui na nossa representação que C é igual a menos 600. Portanto, as nossas raízes, se nós mais uma vez pegarmos estas duas relações e resolvermos, teremos que x1 igual a 20 e x2 igual a menos 30, porque se nós somarmos estes dois números, teremos menos 10, e se nós multiplicarmos os dois números, teremos menos 600. Agora vamos também dar uma vista de olhos sobre a fatorização do trinômio. Nós podemos expressar o nosso trinômio, ou polinômio, ou equação quadrática que nos é dada, esta equação quadrática do segundo, aliás, o trinômio do segundo grau, que é a equação quadrática. Temos, como vimos aí, ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, com, mais uma vez, referência a esta questão, que A tem que ser diferente de 0, como um produto de binômios. Isto é, nós podemos representar esta equação como um produto de binômios. Para fatorizar, ou para nós chegarmos a essa representação, temos que encontrar as raízes. Então, podemos usar a fórmula de Bhaskara para nós encontrarmos as raízes de forma geral, ou, se o exercício permitir, podemos usar a notação ou a relação entre os coeficientes e as raízes que acabamos de ver, que associam os termos de soma e produto das raízes. E depois de nós encontrarmos as raízes, a nossa equação, o nosso trinômio, ax ao quadrado mais bx mais c, nosso trinômio no caso, será representado desta forma: a x menos x1 vezes x menos x2. Ok. Pede-nos aqui agora, para fatorizar, trinômio x ao quadrado menos 10x mais 21. Precisávamos desta notação do zero aqui, mas vamos determinar as raízes. A partir daqui sabemos que vamos determinar as raízes. Se igualamos a zero, vamos determinar as raízes. Por isso que esta parte, o trinômio, se nós queremos falar do trinômio, estamos a falar apenas, ou vamos considerar apenas esta parte. Podemos determinar as raízes igualando a zero. Já sabemos que as raízes são os valores que anulam a nossa equação. Então, considerando as relações anteriores que nós vimos aí, x1 e x2, ou x1 mais x2 igual a 10, de acordo com a expressão que temos, e o produto, que é igual a x1 vezes x2, que é igual a 21, de acordo com a expressão. Logo, se resolvermos o sistema, quais são os dois números que adicionados dá 10 e multiplicados dá 21, teremos x1, 3 e x2, 7. Como o valor de A é igual a 1, teremos a seguinte representação do nosso trinômio: x ao quadrado menos 10x mais 21 será igual a 1 vezes x menos 3 vezes x menos 7, que mais adiante pode ser representado também como x menos 3 vezes x menos 7, visto que aqui temos unidade e já é hábito representarmos casos do gênero nos moldes em que acabei de mencionar. Vamos considerar agora alguns exemplos, alguns ou mais exemplos, no caso, alguns exercícios resolvidos, que são destacados como exercícios resolvidos, para podermos inculcar melhor os conceitos que acabamos de ver. Portanto, para o primeiro caso, diz que se a soma de dois números naturais é igual a 27 e o produto dos mesmos é 182, pede-nos para determinar os tais números.
No exercício 2, podemos ler agora os dois exercícios, só para ficarmos mais abalizados sobre o que é que está escrito. No exercício 2, temos que a área de um triângulo retângulo é de 600 centímetros, no caso, quadrado. Se a base do triângulo for maior que a altura, não é a altura em 10 centímetros, ache as dimensões da base e a altura do triângulo. Ok? Vamos começar por considerar o primeiro exemplo, o primeiro exercício, aqui indicado, que é se a soma de dois números naturais é igual a 27 e o produto dos mesmos é 182, determine os números. Ok. Neste exercício, falamos da relação entre soma e produto, então já sabemos que são dois números naturais de acordo com o exercício. Podemos destacar e usar a relação de soma e produto que vimos anteriormente. Considerando estes dois termos, se nós considerássemos x e y como os dois números naturais em causa, cuja soma é igual a 27 e o produto é 182, sendo a soma 27, significa que podemos representar o y como sendo a diferença desta soma, 27, pelo outro número, que é o x. Então, teremos como representar o y como 27 menos x. Aí teremos uma única variável. Eis a razão desta notação que aqui está indicada. Então, aqui há um erro de digitação. Então, representando, já fizemos o uso da relação de soma. Podemos agora fazer também o uso da relação de produto, que já sabemos que os números são x e 27 menos x. Efetuando este produto, teremos que é igual a 182. Desembaraçando de parênteses, teremos 27x menos x ao quadrado igual a 182. X ao quadrado menos 27x mais 182 igual a 0. Já que estamos a usar, temos aqui uma equação quadrática, podemos usar a fórmula de Bhaskara que vimos anteriormente, mas também podemos voltar a usar a relação de soma e produto da equação obtida, desta equação, não dali do princípio, mas desta equação que nós obtivemos do desenvolvimento desta expressão. Portanto, a soma será igual a x1 mais x2, que é igual a 27, de acordo com a notação que temos. O produto x1 vezes x2 é igual a 182. Resolvendo este sistema, pelos métodos vistos anteriormente, pode ser adição nada, substituição, adição ordenada não, substituição, e nós teremos que as raízes em causa são 13 e 14. x1 13, x2 14. Por isso que os números que nós pretendemos determinar no exercício, os tais números naturais, são 13 e 14. Para o segundo exercício, temos a área de um triângulo retângulo é de 600 centímetros quadrados. Se a base do triângulo for maior que a altura, em 10 centímetros, ache as dimensões da base e a altura do triângulo. A resolução, temos, de acordo com o enunciado que nós temos aqui, se nós considerarmos x como sendo a altura do triângulo, então a sua base, como foi dito lá, será igual ao valor da altura mais 10 unidades. Então, será x mais 10 centímetros. Como podemos ver na representação aqui abaixo, esta representação, onde temos esta como altura, daqui que vem o nosso x. Depois, a nossa base, x mais 10 centímetros. Não nos interessa no momento achar a hipotenusa, mas
podemos muito bem, como um exercício adicional, vocês podem mesmo praticar e determinar a medida deste lado. Por agora, queremos determinar a altura e a base do triângulo retângulo. Retângulo porque temos aqui este ângulo reto. Ora bem, sabemos também que a área do triângulo, né, será igual a 1/2 da base vezes a altura. Altura vezes a base. Aqui temos a noção. Nosso x representa a altura e x mais 10 representa a base. Portanto, temos também dos dados do exercício que a nossa área será igual a 600 centímetros quadrados. Então, daí que temos esta igualdade. E se nós desembaraçarmos de parênteses, teremos x ao quadrado mais 10x menos 1200 igual a 0, onde o valor de A, segundo a equação que acabamos de determinar, o valor de A é igual a 1, o valor de B é igual a 10 e o valor de C é igual a menos 1200. Portanto, teremos aqui no passo seguinte a determinação do discriminante, nosso delta, que é igual a b ao quadrado menos 4ac, segundo a notação que tivemos anteriormente. E agora 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 1200. A da fórmula, 1 do valor de A, né? E 1200 ou menos 1200 que representa o valor de C, como acabamos de representar. Depois dos cálculos, teremos 4900 como o valor do nosso discriminante. Portanto, substituindo estas notações ou estes elementos na nossa fórmula resolvente, né, a fórmula de Bhaskara, teremos menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, que é igual a menos 10, que é o valor de b, que é o 10, menos da fórmula, mais ou menos raiz quadrada de 4900, sobre 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, que implica que x1 e x2 serão igual a menos 10 mais ou menos a raiz de 4970 sobre 2. Daqui que implica que teremos x1 igual a menos 10 menos 70 sobre 2, ou então x2 será igual a menos 10 mais 70 sobre 2. Dos cálculos posteriores, chegamos a esta situação de x1 igual a menos 40 ou x2 igual a 30, como sendo raízes da equação que obtivemos nos passos anteriores. Estas são as raízes, sim, da equação que obtivemos. Entretanto, estamos a querer determinar a altura do triângulo, a altura do nosso triângulo aqui, esta altura, e como sabemos, aquela medida não pode ser negativa, a medida não pode ser negativa, daí que o nosso valor de x, que é a altura, é de 30 centímetros. Isto é, vamos considerar o nosso valor positivo como sendo o valor da altura do triângulo retângulo dado. Este triângulo retângulo significa que a nossa altura aqui é de 30 centímetros. Tendo a altura, como dissemos, x centímetros, tendo a altura de 30 centímetros, resta-nos agora representar a medida da base. Vamos representar a medida da base, que é x mais 10. Significa, se o nosso x é 30, nós teremos como valor da base 30 mais 10, 40 centímetros.
que é o que nós temos aqui destacados. Temos que o valor da base do triângulo é igual a 30 mais 10 centímetros, igual a 40. Ora bem, para podermos continuar a assimilar o conceito que acabamos de descrever, vamos aqui considerar mais exercícios desta feita. São exercícios indicados para a resolução individual ou estudo individual para poderem aperfeiçoar os conceitos que acabamos de ver. Vamos aqui considerar a leitura de cada um dos exercícios. Temos, para o primeiro caso, as raízes de uma equação quadrática. São dadas as raízes de uma equação quadrática, que é 5 e menos 2, e pede-se para achar a equação quadrática em causa. No exercício número 2, dada a soma das idades de um rapaz e o seu irmão, a soma das idades de um rapaz e o seu irmão, que é igual a 25 anos, e a multiplicação das suas idades é igual a 126 anos. Pede-se para achar as idades dos rapazes. Então, é possível também formular este exercício em forma de uma equação quadrática e encontrar as idades dos meninos. No terceiro exercício, temos que a soma dos quadrados de dois números pares consecutivos, né? Os números pares, estamos a falar dos múltiplos de 2. Né? Então, 2, 4, 6, 8, assim em diante. Então, temos que encontrar que a soma dos quadrados de dois números pares consecutivos é igual a 340. Pede-se para achar esses dois números pares consecutivos. Para o quarto exercício, temos que a soma dos quadrados de dois múltiplos consecutivos do número 7 é 637. A soma dos quadrados de dois números consecutivos. Estamos aqui a falar de múltiplos, primeiro, múltiplos do número 7 que sejam consecutivos, que se seguem, né? Portanto, é possível também formular este problema como uma equação quadrática, usar uma das opções que nós usamos durante a aula e também que aparecem destacadas no manual para achar os números. É possível usar isso. Por último, temos o exercício que fala sobre triângulo retângulo, mais uma vez, diz que a hipotenusa de um triângulo retângulo é 6 vezes maior que o dobro do menor lado. A hipotenusa de um triângulo retângulo é 6 vezes maior que o dobro do menor lado. E se o terceiro lado for 2 centímetros, no caso, 2 centímetros menor que a hipotenusa, ache as medidas dos lados do triângulo. Lembrando que triângulo retângulo é este. E estamos aqui a falar das medidas destes lados, né? E também, neste caso, estamos a falar também da hipotenusa. Então, diz que a medida da hipotenusa, ou exatamente a medida da hipotenusa, é 6 vezes maior que a medida do menor lado. Se este for o menor lado, o menor cateto, então o outro cateto é 2 unidades a menos que a medida da hipotenusa. Eu vou tentar dizer o nosso exercício. A ideia é determinar, não como neste exercício apenas 2 lados, mas sim os 3 lados do triângulo retângulo dado. Muito bem, chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Espero que tenham conseguido inculcar alguma coisa.
Na esperança de encontrar-vos na próxima aula, deixo aqui ficar a referência bibliográfica que vos pode ser útil para estes tópicos que foram destacados nesta aula, assim como os outros tópicos que fazem parte do programa da disciplina ou módulo de álgebra do curso de gestão de sistemas de informação da Universidade Aberta IGCED. Obrigado e até a próxima.